Esse é o podcast Amal. Eu sou Esther Lima. E eu, Anderson Pereira. E é um prazer estar aqui com você mais uma vez para compartilhar um pouquinho do que está acontecendo no Reino de Deus na área de missões. E para a gente falar um pouquinho sobre isso hoje, estamos aqui com um convidado super especial e muito amado nosso, pastor Marcos Antônio. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Que ótimo. Pastor Marcos Antônio, ele é um dos pastores do projeto Vida Nova do Recreio. E ele também é professor do Seminário Teológico SCL, que é o Seminário Cara de Leão. Também professor na Escola de Missões Amal. Aleluia. Muito abençoado. Na Amal, o pastor Marcos, ele é professor na matéria Missões no Ministério de Jesus, né? E fala um pouquinho pra gente, pastor, quando a gente convidou o desafio para o senhor, o que o senhor pensa e imagina dessa matéria, né? Missões no Ministério de Jesus, né? Que é a nossa referência, o nosso exemplo, é aquela pessoa que nos alcançou e te alcançou. Então, a gente vê que todo o projeto de Jesus Cristo, do Novo Testamento, ele já nos direciona a fazer aquilo ali. Ele tem uma metodologia de ensino, de treinamento de discipulado, né? Mas com a prática daqueles ensinamentos. Então ele foi muito assim, tratou tudo com excelência, porque ele estava ali para ensinar um evangelho novo, eram as boas novas, um ensinamento totalmente novo do que os judeus estavam preparados para ouvir. E dentro disso ele tinha que cumprir a sua missão, que era pregar essas boas novas. Então ele era e foi o maior evangelista de todos os tempos. Maravilha. Muito legal. E aí, pensando nisso, a gente queria trazer, para você que está nos assistindo, hoje é o segundo episódio, a gente vai trazer um contexto do que a Amal leva de conteúdo para os seus alunos e trazendo para vocês também um pouquinho de uma forma mais contextualizada e contemporânea. E aí, pastor, pensando assim, quais para você foram os maiores desafios que Jesus enfrentou a espalhar a mensagem do reino? Naquele tempo dele, como ele tinha uma mensagem diferenciada do que se falava por causa da religiosidade, dos legalistas, né, religioso, ele enfrentou, o maior dos problemas foi exatamente os religiosos do seu tempo. Os judeus, com os ensinos judaizantes, que discordava tudo aquilo que ele estava ensinando. Por exemplo, ele vem com a nova doutrina de um céu, de uma ressurreição, de uma vida eterna, que os judeus entendiam de uma outra forma. E aí ele amplia isso, o entendimento, quando ele fala assim, seus pecados estão perdoados. Aí deu ruim na cabeça dos judeus. E o pastor acredita que há alguma semelhança nos desafios também que a gente enfrenta hoje em dia? Sim. Não no mesmo parâmetro religioso, Sim. Porque hoje nós temos, não que a gente combata, né, as religiões em si, mas a gente tem que contestar e confrontar cada uma delas, inclusive o cristianismo da Igreja Católica. É uma frente tão ampla e tão grande que a gente tem que mostrar para as pessoas que não basta só conhecerem Jesus, entender a história de Jesus. É preciso receber a Jesus na sua vida e no seu coração. Sim. Fora desse conteúdo cristão, que existe uma ramificação muito grande, tem as outras religiões, porque as pessoas elas querem... A religião significa religar alguma coisa, né? Religar a Deus. Então eles procuram religião porque a vida deles está vazia. Eles tentam se conectar, se religar a alguma coisa que não é a pessoa do Senhor Jesus. Sim. E é muito legal ver que lá em Lucas 10, tanto em Mateus 28, a gente vê Jesus enviando os discípulos, né? E dando para os discípulos um modelo de missão que é aplicável hoje. Quais as lições você acha que podemos extrair lá de Lucas 10 e Mateus 28 para a gente aplicar nos dias atuais? Então, a primeira delas é que nunca faça isso sozinho. Ele ensinou de 2 em 2 e de em grupo fazer
completar um determinado projeto, e o projeto, nesse caso aí, ele enviou 70 pessoas, de 2 em 2, então ele tinha 35 equipes, explicou como eles iriam proceder, e o principal é que eles não precisavam estar qualificados ou capacitados, porque o próprio Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo, ia capacitá-los para fazer aquela obra. Nós não precisamos de capacitação, nós precisamos nos preparar para aquele projeto. E eles se prepararam, vocês vão assim, vocês façam desse jeito, vocês saudem as pessoas com a paz. Se as pessoas quiserem receber a paz, vocês entregam a paz. Se não quiserem, você bate o pé, tira a poeira e fica com a paz para você. Quando tu entrar na casa de alguém, você fala, se a pessoa te receber. Ele foi dando as instruções. Quem está doente, orem, curem eles. Quem está endemoniado, libertem. E eles voltaram, e eu até separei o texto aqui, eu posso estar dando uma lida também, interessante esse texto. Eles voltaram assim com muita alegria. Ele diz assim, versículo 17, quando os 70 e os 2 discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. A diferença é essa, que a autoridade não está em nós. Os milagres vão acontecer, mas por causa da autoridade, da unção, que é do nome de Jesus. Amém. Amém. Uma pergunta aqui também, pastor. Jesus demonstrava compaixão pelos marginalizados e estrangeiros. Como essa abordagem deve inspirar o trabalho missionário na igreja contemporânea? Então, eu chamo do ministério inclusivo de Jesus. Ele nunca fez acepção de pessoas. Ele sempre procurou incluir a todos dentro daquele projeto dele de pregar. Ele falava para os ladrões, para os roubadores, para as prostitutas, para os adúlteras, para os religiosos, para os sacerdotes. Ele incluía todos no seu projeto, porque ele entendia que ele não estava ali para acusar, mas estava ali para receber. E é importante a gente entender que o amor de Deus é tão grande para receber todas essas pessoas, e às vezes na igreja e na nossa vida, a gente faz acepção de pessoas. Eu lembro que quando a gente fazia um trabalho muito assim, projetamos um trabalho para dentro de uma comunidade, e nós começamos a trazer a comunidade para dentro da igreja. E às vezes recebia uma pessoa com a roupa com cheiro ruim, tipo um mendigo, ou uma pessoa com aparência, com aspecto, um estereótipo de pobre, de pobreza, e algumas pessoas às vezes não queriam nem sentar perto, e nem dar um abraço, e nem chegar e cumprimentar, porque achava que a mão da pessoa estava suja. Então Jesus não tinha esse tipo de parâmetro. Contrariando todo o exemplo. Jesus liberava o amor, e não importava quem fosse, ele incluía todos dentro do seu projeto de missões e de pregação do evangelho. E isso está faltando muito a gente, às vezes, ver no círculo da igreja. É verdade. Muito bacana. No primeiro episódio, a gente falando com o pastor Armando sobre grande comissão e tudo, e aí o senhor falando, Jesus ele era muito diferenciado em diversas áreas, principalmente quando ele se tratava de abordar alguém. E aí trazendo 2 casos aqui distintos. Lá do Gadareno, quando ele expulsa os demônios, e aí o Gadareno tenta ir com ele e fala, não, você vai ficar, né, para pregar. E do jovem rico, que é um paralelo diferente, que vai em busca deles hoje. Tá bom, lá, vai lá, dá tudo que tem e siga-me. Então, para alguns, Jesus chamava para seguir, outros para continuar e pregar. Qual a diferença e por que você entende que Jesus fazia isso? Ele tinha as estratégias dele, era específica para determinadas regiões e determinados assuntos. O Gadareno, por um motivo, ele resolveu atravessar o Mar da Galileia. E quando ele atravessa o Mar da Galileia, ele chega lá, ele encontra uma situação de problema para trazer a solução. E dentro daquela solução, para expandir o reino. Então ele fala, você não vai vir conosco, que ele gostaria de voltar com Jesus, com discípulos, continuar a trajetória seguindo a Jesus, onde Jesus fosse. Você não vai vir. Você fica aí, vai para tua família, cuida da tua vida, prega e dá testemunho. E ali ele deixou uma semente
que ia gerar muito frutos, como no caso da mulher samaritana. Vai lá na cidade, trouxe aquela cidade inteira, e os samaritanos ouviram e se converteram a Jesus. É a semeadura. O jovem rico, ele estava preso a uma situação. Ele já era uma pessoa que vivenciava aquilo que a Bíblia ensinava, por ter ser um judeu praticante do judaísmo. Quando ele faz a pergunta, Jesus diz, faz isso. Ele diz, mas isso tudo eu faço. Eu sou um cara bom, não roubo, não mato, não adultero, tá tudo tranquilo. Eu leio a Bíblia, eu cumpro, eu oro, jejuo, dou meu dízimo, faço tudo isso, Senhor. Mas eu acho que falta alguma coisa. E aí a pergunta e a resposta se torna mais complexa. Jesus vê o profundo daquele jovem, de que ele estava prisioneiro e apegado ao Deus Mamon, o Deus da riqueza e do dinheiro. Então Jesus tinha que produzir ali uma libertação daquele jeito dele viver. Ele estava preso ao dinheiro. Jesus traz uma proposta. Então você vai, distribui os teus bens e depois que você fizer isso, você me segue. E a Bíblia diz que ele baixa a cabeça e decide não seguir a Jesus. Ele preferiu continuar prisioneiro ao dinheiro. E eu falo de dinheiro, mas tem muita gente que fica prisioneiro a muitas outras coisas que se equipara até ao próprio dinheiro em si. Então, trazendo isso, assim, agora olhando para as pessoas que a gente tem encontrado hoje, não tem muita diferença. Que as pessoas às vezes são libertas, né? E às vezes se prendem de não querer anunciar, de não querer pregar, ou outras pessoas que realmente deixam de viver uma experiência com Deus, viver esse evangelho, viver realmente o ministério que Jesus deu para ela, às vezes porque está presa a alguma coisa. E para pessoas que estão com dificuldade de realmente se libertar para viver, abrir mão para viver de fato o evangelho, o que o senhor tem para essas pessoas a dizer? Então, essas pessoas, de uma certa forma, elas estão relacionadas muito ao jovem rico. Sim. Porque elas estão presas a alguns fatos e algumas coisas na vida dessas pessoas. Às vezes é até a família. O Senhor Jesus falou assim, larga pai, larga mãe, larga tua família e me segue. Amar o pai, a mãe, o filho, a filha, mais do que a mim não é digno. Isso aí. Então, às vezes é a família. Às vezes é a vida social. Às vezes até o trabalho em si que impede aquela pessoa de fazer a obra do Senhor, o que não deveria servir como exemplo. E a gente vê que hoje a igreja em si, ela ainda não entendeu o chamado dela de ir e pregar. A recomendação é que todos cumpram o que a Bíblia diz que tem que ser feito. Sim. Pregue o evangelho, façam delas as pessoas discípulos, batize-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente fizer isso com todas as pessoas, a gente vai estar cumprindo a ordem do Senhor Jesus. Falando sobre isso, eu sei a sua resposta, mas eu vou perguntar assim mesmo. Já sabe? Então é quase que o Espírito Santo, então. Nosso amigo. Mas você acredita que o chamado missionário é para algumas poucas pessoas específicas? Ou é para todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador? Eu acho que o chamado é para todos. Elas podem até se envolver em departamentos, tá, na igreja, que devem, porque a igreja é um organismo que precisa de se reorganizar para atender demandas na área infantil, na área familiar, sim, nas áreas de louvor, agora de mídia, comunicação, né? Mas o chamado é para todos. Eu sempre falo isso. Você não foi chamado só para tocar, você não foi chamado só para cantar, você não foi chamado só para cuidar dessa área, desse departamento. Você foi chamado para pregar o evangelho e você tem que dedicar o seu tempo, a sua atividade espiritual em cumprir o ministério e o chamado de pregar o evangelho. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar.
vai junto, anda junto com eles, que vai chegar uma hora que Deus vai te usar e você vai ver que o pouco que você sabe, o pouco que você fala, Deus vai usar a tua vida. É verdade. Basta falar o seu testemunho. É verdade. Conta a tua vida e é o suficiente que você vai alcançar pessoas e você vai colher esse fruto de pregar. E quando a gente tem esse entendimento, a gente adquire esse entendimento de que todos nós fomos chamados para cumprir o ID, a gente começa também a praticar o ministério ali dentro da igreja com uma visão diferente. Porque se eu entendo que eu fui chamada para cumprir o ID, de pregar boas novas, e eu sou, por exemplo, do Ministério de Louvor, eu vou entender que eu estar ali no louvor também é uma missão. Eu não estou ali apenas para cantar, para louvar e adorar ao Senhor, com certeza esse é o primeiro alvo, né? Mas eu entendo que ali, a partir do momento que eu estou ali louvando a Deus, ministrando, eu também estou cumprindo a minha missão de atender aquele público que está ali, né? Falando das boas novas. A professora da escola das crianças também vai começar a agir. Nossa, o meu povo que eu tenho aqui, né, diante de mim são essas crianças. Então, a minha missão cuidar dessas crianças, apresentar a elas o evangelho, né? A pessoa que está lá na porta da igreja, eu estou aqui com essa missão de receber a pessoa com amor e ela vai sentir o amor de Cristo. Então, quando a gente entende que todos nós somos missionários, a gente até dentro da igreja, no trabalho, a gente entende que a gente tem que ter uma postura de pregador das boas novas, mesmo que seja com o nosso testemunho. Então, uma ação evangelística, né? Todos estão convidados, né? Todos são convidados. Fazem parte. Sim. Né? O que eu entendo, assim, tem muita gente na igreja que faz para mostrar para as outras pessoas que estão fazendo alguma coisa, entendeu, Anderson? E querem aparecer naquilo que fazem, quando na verdade quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Mas elas fazem porque querem aparecer. E às vezes até anula a ação do Espírito Santo. É verdade. Mas tem pessoas, como você falou, Esther, que na portaria receber uma pessoa já é um trabalho de excelência. Sim. E aquele aperto de mão, aquele abraço, seja bem-vindo, vale mais do que até uma pregação de rua. Porque verdade. Uma pessoa que nos visita, entra na nossa igreja, entra para receber alguma coisa. E a primeira coisa que ela quer receber é carinho. É verdade. É um abraço, um afago. E foi tão importante ser bem recebido do que uma palavra de pregação, ou um folheto, ou um convite que tu dá na rua. Então, é um conjunto. A igreja é um organismo tão poderoso que ele equivale-se o Senhor Jesus como cabeça e nós como corpo. E no corpo nós temos mãos, braço, perna, e temos funções, e até o pequeno pedaço do corpo, como o dedinho lá do pé, tem um profundo valor. Se tu corta o dedinho do teu pé, o último dedinho, você perde o equilíbrio daquele pé. Então você tem que modificar o teu calçado para que você possa ali manter o teu equilíbrio. Fora que ninguém quer perder o dedinho. Se Isso. falar, você posso arrancar teu dedinho? E quando bate naquele dedinho, ele dói tanto quanto os outros. Mas tudo ali é um conjunto. Então, se for feito com excelência, o ministrar, o cantar, o dirigir um departamento infantil para cuidar das nossas crianças, de nossos jovens e adolescentes, é ótimo. Que ali seja ministrado realmente a palavra de Deus com aquele amor e aquele carinho. Fora disso, é só assim. Eu falo assim, às vezes desculpe falar isso, vou deixar aqui claro. Existem muitos eventos na igreja que eu até procuro, nem a todos, porque eu acho que tem mais entretenimento do que o ensinamento principal, que é a pregação do evangelho e o evangelismo na igreja. A gente poderia se ocupar muito mais com mais eventos evangelísticos, e eu gosto muito quando a gente vai se preparar para uma conferência, né, missionária, do que outros eventos. Não desvalorizando os outros eventos e os outros trabalhos, mas tem que ter cunho evangelístico. Tudo para mim. Na minha igreja eu fazia uma festa jantar dos namorados. Tem que ter cunho evangelístico. Dia das Mães. É engraçado que todos os eventos, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, a gente fazia um evento específico para ganhar alma.
a festa de country, que a gente tinha festa country, agora é festa genuína, né? A gente fazia aquele evento, preparava aquelas comidas ali, mas falava assim, mas tem que trazer alguém. Tem que convidar alguém para vir. E normalmente era de graça, não era nada vendido, era de graça. Diz que é uma festa, cocada, doce de abóbora, pipoca, milho, mas a intenção era que a gente pregasse o evangelho. A gente ganhava almas até nesse tipo de entretenimento. Mas não todo, tem muito entretenimento e pouco evangelho. Jesus, ele mostrou na prática, né, que é pregar o evangelho, do fazer discípulos, ele ensinou, né, o formato de discipulado, e antes dele subir aos céus, ele pediu para a gente pregar e fazer discípulos. Para a pessoa que está nos ouvindo e tem uma dificuldade do discipulado, se você pudesse dar uma dica pensando no ministério de Jesus, como você orientaria essa pessoa que está nos assistindo a realmente caminhar no discipulado com alguém que ela ganhou para Jesus? Então, o discipulado é muito importante, né? Para quem discipula e para quem é discipulado. Isso é importante. Tem que acontecer. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se você ainda está desorientado na igreja, procura uma pessoa, um irmão, uma irmã, que tenha pelo menos o básico e tenha uma vida com Deus, você vai aprender com aquela pessoa. Se é um casal, procura um casal para fazer amizade, tenha vínculo de amizade, de comunhão, e ouça as experiências, orem junto e você vai aprender. Se você tem a dificuldade de entendimento das escrituras, pergunta. Como diz, né? Quem tem boca vai a Roma. Quem abre a boca e pergunta, recebe resposta. Eu, quando me converti, eu não entendia de nada, de céu, de inferno, das coisas, das doutrinas, e eu perguntava. E quanto mais eu perguntava, mais eu aprendia. E eu tive muitas pessoas que, quando começaram a andar comigo, que perguntavam sobre o mundo espiritual, sobre o espiritismo, sobre oração para a libertação das pessoas de demônio. Acabamos formando pessoas que literalmente eram cópias nossas, queriam caçar demônios, queriam expulsar demônios, diferente de hoje o tempo, que como nós conversamos aqui, um assunto, de que as pessoas hoje têm medo de se deparar com um demônio ou com a pessoa incorporada, porque tem medo que as pessoas, aquele espírito vai confrontar e vai debater contra ele. É o contrário, ele é que tem que ter medo de nós não temos que ter medo dele. Mas aí não ensinaram isso, as pessoas ficam com receio de fazer essa obra de libertação. Os discípulos foram, né, fizeram uma obra maravilhosa. Ele diz assim, Jesus falou assim, mas isso não é o motivo. Ele falou assim, versículo 20, mas não se alegrem porque os espíritos imundos lhe obedecem. Alegre-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Glória a Deus. A nossa alegria não é porque nós libertamos, expulsamos o demônio, pessoas foram curadas. A nossa alegria é que nós estamos fazendo parte do reino, pregando o evangelho e o nosso nome está registrado. Mesmo porque muitos vão expulsar demônios, vão curar em nome de Jesus, isso e aquilo, mas não vai entrar. Mas não vai entrar, isso é que vai ser pior. Antes da gente já partir para o final, que pena, né, que o tempo passa muito rápido, só resume para a gente um pouquinho o que você falou, assim, de queriam expulsar demônios, conta para a gente rapidamente de onde o senhor veio, como é que foi esse processo e como o senhor chegou até aqui hoje, pastor. E como foi que o senhor sentiu que tinha esse chamado evangelístico missionário? Então, a minha mãe, ela foi espírita e foi do candomblé há muitos anos. Então, minha mãe se converteu em 1979. Levou 10 anos para a gente poder entender e ver o evangelho. A gente fugia muito dos cultos, né, que minha mãe tentava trazer para dentro de casa, a gente escapulia, dizia que não tinha tempo, não podia, mas chegou uma hora em que essas entidades, mesmo minha mãe estando liberta, elas resolveram destruir toda a família, o ciclo familiar de meus irmãos, minhas irmãs, casamentos e tudo. E chegou também na minha vida. Por mais que eu tinha escolhido uma pessoa maravilhosa, como minha esposa, a pastora Márcia Valéria, mas a gente estava vulnerável, e a gente vulnerável, a gente é atacado. E com isso, que eu me converto, né, porque restaurando meu casamento eu me converto, e eu tendo entendimento e conhecimento do mundo espiritual, eu declarei uma guerra. Eu me declarei um opositor às forças espirituais. Eu me declarei
do lado certo do exército certo, Sim. do exército do Senhor Jesus. Então, quando eu me declarei, eu me pronunciei dizendo, não gosto de você. E quando eles encontram comigo, eles dizem, não gosto de você. Quando a gente se encontrava, uma pessoa incorporada, de longe eles já me identificavam. Às vezes a gente estava entrando na casa da pessoa, o demônio está gritando lá no quarto, dizendo, não, eu não gosto dessa pessoa. Nem tinha visto a gente. A gente estava entrando na casa, no portão, já está gritando lá. Então, esse tipo de coisa, a gente pode falar assim, fico feliz porque eles me conhecem. E aí, pensando assim, já no final, se tivéssemos que resumir a visão missionária de Jesus em uma frase, qual seria essa frase e como podemos aplicar essa frase nos dias atuais? Uma frase só? Pode falar um pouquinho mais. Não, uma frase. Preguem, porque foi para isso que eu chamei vocês. Amém. Anunciem. Preguem e anunciem o Evangelho. Essa seria a frase. Não temos outra opção. E se você tivesse que deixar uns comentários finais para todo mundo que está nos assistindo, deixasse a mensagem de motivação para que ela compreendesse o que Jesus deu de ir, de fazer discípulos em todas as nações, qual seria essa mensagem? Aí fica à vontade. A mensagem para você que nos ouve é que se você não experimentar aquilo que Deus tem para a vida de vocês, que é esse chamado maravilhoso de fazer parte do reino. Fazer parte do reino não é ficar de fora olhando. Fazer parte do reino é entrar no campo desse reino. Jesus falava assim, o reino de Deus está dentro de vós. Quando a gente tem o reino dentro de vós, nós somos participante do reino. Não seja apenas participante de olhar, de ouvir. Seja participante no praticar. Porque o homem que ouve a palavra de Deus e não as pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. E vem o vento, vem a tempestade e derruba a casa. Mas o que pratica, o praticante, constrói a sua casa sobre a rocha. Então, a sua casa tem que ser construída na rocha quando você pratica. Então, a mensagem é essa, seja praticante. Isso, Amém. Amém. Quer deixar uma mensagem também para o pessoal, de final, para o pastor fazer mais uma pergunta para encerrar? Fica à vontade. Queria fazer mais uma pergunta. Fica à vontade. Para a gente fechar. A gente falou aqui sobre pregar o evangelho, né, às pessoas, às nações, lá fora. Mas existe também um desafio muito grande na vida do crente. E eu digo sempre para o Anderson, a gente também tem essa visão, que o primeiro ministério é nossa casa, né? E é um desafio. Às vezes a gente está preocupado em evangelizar lá fora, mas se a gente não cuidar daqui de dentro, né, o inimigo fica ali só tentando encontrar uma brechinha para entrar e ele quer destruir lares, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. E o senhor, a pastora Márcia, tem aí uma família linda, para a glória de Deus, estruturada. Filhos, né, para quem não conhece, são 3 filhos. Todos ministros. 4 netos. Quantos genros, nora? Um genro e uma nora. Um genro e uma nora agora, atualmente. Né? E qual, assim, bem rapidamente, qual o segredo disso pra gente aí que é pai, mãe, levar isso para casa? Porque o nosso maior desejo também é que, além de ver outras pessoas servindo a Cristo, a nossa família, né, as nossas gerações, a nossa descendência também sirva a Cristo e faça parte aí dessa grande comissão. Então, a gente criou nossos filhos. Minha filha tem 37 anos, ela é ministra de louvor na Igreja Bola de Neve em São Pedro da Aldeia. O meu filho Israel e a Laís, minha nora, estão ministrando lá na Igreja do Recreio, Cara de Leão no Recreio. E o Lucas Boaz, ele é híbrido, né? Eu chamo ele híbrido porque ele atua na cidade do Leão, Irajá, lá no Recreio. Na Escola Mal. Na Escola Mal também, ali na igreja, na Jacarepaguá. Às vezes ele está ajudando no Engenho da Rainha, ele é múltiplo. Uma bênção. E eu louvo a Deus por isso. Como eu consegui fazer isso? Procurei seguir os ensinamentos bíblicos de autoridade paterna, de autoridade sobre a casa, com muita disciplina. Pode ter sido ruim aos olhos de muitas pessoas a maneira como nós
ensinamos e criamos eles. Mas hoje eu posso colher todos os frutos, porque meus filhos, por mais que tenham visto muita coisa, às vezes boas e ruins, mas eles conseguiram assimilar que é melhor estar seguindo e servindo ao Senhor Jesus, fazendo a obra do Senhor. Então eu tenho meus filhos na casa do Senhor, minha nora, meu genro, baterista ele, minha nora canta. Se eu juntar todo mundo, aí forma um grande ministério, uma banda inteira. E isso para mim é para a honra e glória do Senhor Jesus. A família tem que ser protegida, e um dos trabalhos para quem se envolve mesmo na obra do Senhor é nunca esquecer e sempre lembrar de fazer a cobertura familiar dos filhos. O inimigo traz doença, o inimigo ataca muito, né? Muito nos filhos, e tem que ter autoridade para repreender e determinar. Para ter noção, nós fomos para o evangelismo, preparando o evangelismo da praia de Copacabana, aonde a minha filha tinha 2 anos e pouquinho, era muito novinha. E eu levei uma tenda, uma barraca de acampar, para que ela pudesse ficar lá e dormir, perto das nossas tendas. Levamos 2 barracas e uma tenda. Mas 3 dias na sequência, ela estava com muita febre, com muito problema. E aí a minha esposa falou assim: a gente vai levar ela assim? Eu falei: vamos, claro, isso é coisa do inimigo, isso vai acabar. Então, olha só, quando a gente acabar o evangelismo, ela vai estar boa, curada. Aí levamos ela com febre, medicamos ela, parece até, temos um médico aqui, parece até, poxa, esse pai aí é um irresponsável, mas nós levamos, e aí ela já vinha assim com febre, com princípio de pneumonia, mas levamos, botamos ela lá na tenda, cobertura espiritual, fazendo o trabalho, brigando com o inimigo, mas orando pela família. Acabou, 5 e pouca da manhã, já não tinha mais febre, e no outro dia... Glória a Deus. Tudo bem. Acabou tudo. Então é isso. O cuidado com a família, a cobertura de Deus está sobre nossa vida. Mas a dos nossos filhos somos nós que temos que fazer essa cobertura. Pedir ao Senhor: estende a tua mão, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. E ele vai resolvendo, vai curando, vai trazendo a solução. E isso é muito importante. É verdade. Tá atento à Era a família. minha última pergunta antes, mas pegando esse gancho, né? Hoje, Jesus, ele curava, Jesus, ele manifestou todos os milagres, mas ele disse o seguinte, que no nome dele poderíamos fazer obras ainda maiores que ele fez. E nos dias de hoje, a gente vê que tem pessoas ainda que não acreditam mais em milagre, não acreditam que pode orar e uma pessoa ser curada, orar e a pessoa ser liberta. E para essa pessoa que ainda tem um pouco desse receio de realmente, vamos dizer, uma incredulidade, entre aspas, o que o senhor pode dizer para essa pessoa? Eu digo para essa pessoa que ela tem que acreditar na palavra. É a palavra que surta o efeito do milagre. E a palavra lida e a palavra pregada, ministrada. Por isso que quando a gente declara uma palavra profética na igreja, se a pessoa entender que aquilo é para ela, recebe, pega e toma posse. Mas a gente tem visto muita incredulidade. Sim. E isso é o problema. E Jesus enfrentou esse problema. Ele disse que no meio da casa dele, dos irmãos, o profeta não tem honra na sua casa. Vai ler os textos lá, diz que aonde ele vivia, onde ele morava, ele tentou curar, tentou libertar, tentou fazer muitos milagres, mas não conseguia por conta da incredulidade. Por quê? Porque as pessoas conheciam ele, mas ele não é o filho de José, de Maria, não era o filho do carpinteiro. As pessoas não entendiam qual era a missão e o trabalho dele. E às vezes a gente, como pastor, pregador, ministrador do púlpito, a gente quer liberar uma palavra profética, abençoada, e muitas vezes as pessoas estão olhando a nós como uma pessoa, quando deveria estar ouvindo aquilo que a pessoa está pregando, e o milagre vai acontecer. Eu vi pessoas sendo curadas de câncer, eu vi pessoas sendo curadas de AIDS, eu vi pessoas sendo corrigido coluna, o braço se esticando, eu vi curas de todas as espécies, de tumores, expelir, vomitar tumores. Eu vi pessoas sendo libertas de legiões de demônios. Eu vi pessoas sendo transformadas da noite para o dia, de mendigância, de bebedice, de vício, de tóxico, de cocaína, de tudo, e no outro dia acabou. Estalou o dedo, acabou. Então,
Por que isso não está acontecendo agora? Porque está se pregando um evangelho diferente do que era pregado. É só isso que eu posso dizer. Que não deveria ser mudado. Que não deveria ser mudado. Então, 1 minuto para cada um. Esther, depois pastor e eu finalizo. É muito bom esse momento, né? E eu quero convidar você que está em casa também a buscar mais conhecer ao Senhor na palavra. A partir do momento que você começa a conhecer quem Deus é, e conhecer a sua palavra, que você conhece Ele a partir do conhecimento da palavra. E aí você passa a conhecer o que Deus quer que você seja. E o que eu vejo hoje realmente são pessoas, até mesmo dentro da casa de Deus, perdidas, com crises existenciais, né? Mas Deus tem planos para a sua vida, Deus tem propósitos, você pode ser útil, sim, na casa do Senhor. Existem vocações, chamados diferentes, mas você pode, sim, cumprir o ID com os dons e talentos que o Senhor deu para você. Então é isso, busque a palavra, busque conhecer. É a minha mensagem. Pastor? Eu digo, inclusive foi minha aula da Escola de Missões, que todos nós temos um chamado. Só o momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós já fomos chamados por Ele. Então nós já temos um chamado pela pessoa do Senhor Jesus. E é necessário a pessoa ter um aprendizado que é o preparo. Eu ensinei isso. Você tem um chamado, então você se prepara. A Escola de Missões está sendo muito importante, porque ela não só está ensinando a matéria, os assuntos, mas ela está colocando a vida em prática. Foi o que Jesus fez. Ela chamou os discípulos, ele preparou os discípulos com o ensinamento do Evangelho, das boas novas, mas ele fez eles praticarem cada ato, cada ação, repreendia eles quando era preciso e ensinava para eles o que tinha que ser feito, como deveria ser feito. E aí hoje o Evangelho nos alcançou, graças a Deus por causa disso. Amém. Antes de dar minha palavra, curta aqui esse vídeo, siga lá o sininho, compartilhe com todos os seus amigos. E a minha palavra é: ame como Jesus amou, fale como Jesus falou, ande como Jesus andou. Reflita Jesus por onde você andar e realmente você será um agente de transformação, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então seja esperança para onde você estiver. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Muito obrigado. Pastor, quer deixar um abraço aí para alguém, a família? Um abraço para todos, minha família, que eu amo muito, meus filhos, meus netos, né? Um abraço aos pastores de referência, como o pastor Joás Gonzaga de Paula, um homem que vivia muito missões, e isso houve uma transferência de uma unção da vida dele para a minha vida, e eu agradeço a Deus pela vida dele. Hoje ele está vivo ainda, tem uns 89 anos, e me comunico com ele ainda. E é incrível essa pessoa, do pastor Joás Gonzaga de Paula, que ele, até hoje, ele está montando equipe de missões, trabalhos missionários, e quer ver o evangelho sendo pregado. Então, isso que ele tinha no coração dele, ele passou para a gente. Nossos agradecimentos ao pastor Lael Pina, que nos consagrou, acreditou no nosso ministério. E, por último, agora estamos aí caminhando também. Um abraço para o nosso pastor e apóstolo Ezequiel Teixeira. Amém. Obrigado mais uma vez. Encontramos você no próximo episódio, na próxima semana. Deus abençoe. Até mais. Um abraço para todos.